Bora falar de futebol? Bora falar do grave problema do ataque do Palmeiras, que ficou escancarado de fato nos últimos 2 jogos especificamente. Um problema que quando você olha para o todo, quando você olha para o campeonato em si, naturalmente ele já aparece, mas pode ser mascarado a depender dos resultados. E quando os resultados não aparecem, em muitas ocasiões esse problema é a grande causa. E a gente vai mergulhar nele agora. Antes, evidentemente, para quem chegou agora no canal e não me conhece, prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas redes sociais. Evidentemente que essa aqui é uma delas. Então aproveita para se inscrever no canal, também ativar o sininho que é muito importante. Todo dia às 7 da manhã tem uma análise sobre algum tema relevante do Palmeiras. Maravilha? Além disso, clica no joinha, no like que está aqui embaixo e também no hype, que vai ajudar demais no trabalho. E evidentemente que eu espero um comentário seu aqui embaixo. Algo a agregar, algo a questionar, elogio, crítica, o que você bem entender, sempre em alto nível, tá? Nem sempre dá para responder os comentários, mas eu procuro ler a grande maioria. Vamos lá! Falando em ler a grande maioria, eu vi muita gente comentando no último vídeo a minha pergunta para o Abel Ferreira, no vídeo inclusive que analisa a derrota do Palmeiras para o Vitória, a minha pergunta na entrevista coletiva sobre o que é preciso fazer para melhorar a pontaria do Palmeiras e melhorar o rendimento ofensivo. E aí eu vou explicar. Essa pergunta tem muito a ver com esse grave problema que tem a ver com os números do Palmeiras em comparação com seus adversários e os números dos atacantes do Palmeiras em comparação com os atacantes dos seus adversários. É um problema grave, eu vou mostrar para você aqui porque os números são muito discrepantes e claro que isso tem tudo para fazer falta ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E quando eu falo Campeonato Brasileiro, eu pego o Campeonato Brasileiro como base desses números justamente porque todos os times estão se enfrentando, então digamos que a amostragem é a mesma para todo mundo e o número de jogos é bem grande. O Palmeiras, por exemplo, já tem 20 para fazer a comparação e seus adversários têm entre 19 e 18 jogos. Vamos lá! Problema que se escancarou nos últimos jogos da pontaria e das peças que o Palmeiras tem utilizado. Palmeiras contra o Vitória finalizou 21 vezes, 3 na direção do gol. O primeiro tempo até foi interessante, quem quiser ver a minha análise tá no vídeo passado aqui no canal. Mas não é o ponto mergulhar nesse jogo agora e sim nesse grave problema que tem a ver com o macro do campeonato. 21 finalizações e só 3 na direção do gol é algo muito grave. Quando você vai para o jogo contra o Fluminense, que não há nada em termos ofensivos para se tirar, se no jogo contra o Vitória no primeiro tempo o Palmeiras até criou, no segundo tempo o time não jogou. Contra o Fluminense, o jogo inteiro foi um deserto de ideias ofensivas, tanto que o Palmeiras finalizou 7 vezes apenas e marcou um gol. Curiosamente, é a mesma proporção. A gente está falando, e marcou não, e finalizou no gol apenas uma vez, né? Curiosamente, é a mesma proporção. A gente está falando que nos últimos 2 jogos foram 28 finalizações do Palmeiras, com 4 na direção do gol. É muito pouco. E é o problema que está no campeonato como um todo para o Palmeiras. Veja só a comparação com os outros ataques, porque o Palmeiras, apesar de ser o time que mais finaliza no campeonato em média, a gente está falando de 17,5 finalizações em média por jogo, o Palmeiras não está nem entre os 5 melhores ataques do Campeonato Brasileiro. Isso escancara o problema. E aí a gente vai mergulhar no detalhe do problema. Veja só, o Palmeiras finalizando em média 17 vezes e meia por jogo, vamos arredondar os números para facilitar? 18 vezes por jogo, vamos arredondar para cima ainda, tá? O Palmeiras acerta o gol em média 5 vezes ao longo do jogo, tá? E marcou 27 gols. Quando a gente olha para o Flamengo, para se ter uma ideia, o Flamengo, que tem um melhor ataque que o Palmeiras, inclusive tem jogo a menos, o Flamengo finaliza em média 14 vezes por jogo. A gente está falando entre 3 e 4 vezes menos do que o Palmeiras. E acerta o gol mais vezes, 6 vezes por jogo. Finaliza menos, acerta o gol mais vezes e faz mais gols. São 34 gols marcados. Isso tem impacto numa campanha. Isso tem impacto em jogos decisivos e chave que podem mexer com a pontuação, já que a tabela está muito apertada lá em cima. 3, 4 pontos diferenciam o primeiro do terceiro, quarto colocado. Quando você olha para o Cruzeiro, veja só, estou fazendo a comparação com os principais adversários. O Cruzeiro finaliza, vamos arredondar, 13 vezes por jogo. Palmeiras, vamos lembrar, 17,5 subindo para 18. 13 vezes por jogo. Acerta o gol em média 5 vezes. Acerta em média 5 vezes a direção do gol. Finaliza 5 vezes menos, 5 a 6 vezes menos do que o Palmeiras.
e acerta o gol o mesmo número de vezes que o Palmeiras e tem mais gols no campeonato. São 28, o Palmeiras tem 27. Vou pro São Paulo, finaliza em média 12 vezes por jogo, acerta 5 na direção do gol. O Palmeiras, entre 17 e 18, acerta 5. São Paulo tem 28 gols. Palmeiras 27. O Bahia, 12 vezes, 4.6. Vamos arredondar para 5 por jogo. Tem 29 gols, 2 a mais que o Palmeiras. Finalizando 5 a 6 vezes menos do que o Palmeiras. Em média, estamos falando de todo jogo. Botafogo, líder do campeonato. Agora o Flamengo em questões de critérios de desempate tá na liderança, né? Mas vamos lá. Líderes os dois, né? O Botafogo finaliza 12 vezes por jogo. 5 na direção do gol. 31 gols marcados. Então veja só, o rendimento ofensivo do Palmeiras claramente é um rendimento muito abaixo da média em relação a conseguir acertar a direção do gol proporcionalmente ao que os outros produzem para acertar a direção do gol. Isso está claro. Quando você vai olhar para as peças de ataque, aí você vai observar um problema bem grande. Veja só, o rendimento das peças ofensivas do Palmeiras é muito grave em comparação com o rendimento das peças ofensivas dos adversários que eu citei, e eu vou colocar os números aqui para você também. O Palmeiras tem uns jogadores com mais gols no campeonato brasileiro, tá? Rony, 8% de conversão de finalização em gol. 8% de converter finalização num gol, tá? Tô falando basicamente que em 100 finalizações ele consegue 8 gols. Então, vai tendo isso na cabeça. Flaco Lopes, 12%. Estevão, 11%. E ó que o Estevão vem jogando muita bola, mas 11%. Rafael Veiga, para pegar um meia, que é muito artilheiro no Palmeiras, 4%. Tá com esses números na cabeça? Eu vou lembrar eles já para você na comparação com os outros times. Vamos pegar o Flamengo? O Flamengo tem o Pedro. Número de conversão de finalização em gol do Pedro, 23%. O melhor número do Palmeiras é o Flaco Lopes com 12%. 23%. Estou falando dos jogadores que têm mais gols no campeonato pelos times, tá? Bruno Henrique, 15%. Arrascaeta, um meia, peguei o Veiga com 4%. Arrascaeta, que é um meia, 25%. Luiz Araújo, ponta, 9%. Ele é o que se compara com os jogadores do Palmeiras nesse momento. Os outros estão bem acima. Botafogo, Tiquinho Soares, 21% de conversão de finalização em gol. Savarino, 19%. E aí tem o Júnior Santos com 8%. O Palmeiras, lembrando, Rony com 8%, Flaco com 12%, Estevão com 11%, Veiga com 4%. Cruzeiro, Matheus Pereira, 15%, Rafa Silva, 30%, William, que é um lateral, 17%, Veron, 33%. Bahia, Everaldo, 18%, Biel, 21%, Tassiano, 11%. São Paulo, Ferreirinha, 25%, Luciano, 14%, Lucas Moura, 21%, Caleri, 13%. Vou lembrar os números do Palmeiras. Rony, 8%, Flaco, 12%, Estevão, 11%, Veiga, 4%. Veja que dos principais finalizadores, dos principais goleadores do time do Palmeiras, um time que cria e finaliza muito, mas proporcionalmente acerta bem menos o gol do que seus adversários e tem menos gols, é menos eficaz, quando você olha para as peças e o rendimento delas, é inegável, está na cara que é um grande problema que o Palmeiras tem. Grande problema. O Palmeiras não tem um cara como o Pedro, por exemplo, com 23% de conversão de finalização em gol, um centroavante. Como o Arrascaeta, que é um meia, que está com 25%. O Bruno Henrique, que é um ponta, com 15%. O Tiquinho tem o Botafogo tem o Tiquinho com mais de 20%, 21%. O Savarino, 19%. Cruzeiro tem Matheus Pereira com 15%. Veron e Rafa Silva, 33% e 30%. O lateral tem 17%, mas aí eu vou tirar o lateral porque ele finaliza bem menos. O Bahia tem Everaldo e Biel, 18% e 21%. São Paulo com Ferreirinha e Lucas Moura acima de 20%, 21%, 25%. Luciano e Caleri, 14% e 13%. Terceira e quarta posição estão à frente do melhor do Palmeiras, que é o Lopes, que é o Flaco com 12%.
Então esses números escancaram que, nesse momento, o técnico Abel Ferreira tem um problema sério ofensivo no time. Já que a equipe, até a última rodada, agora me foge a memória, tinha a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Mas tomou 3 gols nos últimos jogos, talvez tenha se equilibrado com as outras. É um problema a se observar também, mas o problema ofensivo é, nesse momento, o pior. É o pior. As peças não estão rendendo, muito claramente as peças não estão funcionando, os números são baixos do que converte de finalização em gol. Então, apesar de criar muito, acerta bem menos a direção do gol até do que os seus adversários proporcionalmente, e além de tudo, a fase técnica desses atletas é realmente muito abaixo. A exceção feita ao Estevão, que é um jogador muito mais de drible e criação, apesar de ser um dos artilheiros do time do Palmeiras com 5 gols, né? Mas esse sim, não dá para falar que tá jogando mal. Agora, o Veiga não tem rendido, o Rony não tem rendido, o Flaco tem rendido menos do que rendeu no Campeonato Paulista, apesar da diferença evidente dos adversários, mas se esperava um rendimento melhor do Flaco também. O Rony muito abaixo, né? Muito abaixo no ano. E quando você compara com os adversários, você vê por que os adversários com menos chances acertam mais a direção do gol e inclusive fazem mais gols. O Palmeiras tem um problema técnico claro na sua finalização. Pode não estar só lá, tá? Pode estar na construção. A depender de como o time constrói, as finalizações podem ser, de um modo geral, apertadas, precisam ser muito rápidas, e aí prejudica os números dos atacantes também. Aí é um outro ponto a se estudar. Mas, nesse momento, esse vídeo mostra e escancara um problema. O Palmeiras, ofensivamente, tem um grave problema a resolver, e a amostragem no Campeonato Brasileiro mostra isso. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo para você trazer o seu olhar, a sua visão, o que você quiser agregar, fique super à vontade, concordar, discordar, sempre em alto nível, maravilha? Lembrando que comentário que é mal educado passa reto por aqui, é bem ignorado, tá bom? Então fique super à vontade para comentar, inscreva-se no canal, ative a sua notificação também, todo dia às 7 da manhã tem vídeo com uma análise sobre o Palmeiras no canal do Fragoso. Também clica no joinha, no like e no hype, que é muito importante para o trabalho. Maravilha? Bora falar de futebol.